eu vou falar de festa. Vou fazer torta de frango. A receita hoje é torta de frango. Levanta o dedo quem não gosta. Duvido. O mundo todo adora. As tortas elas podem ser feitas salgadas ou doce. Pode ter recheio de frango, camarão, bacalhau, carne, linguiça. E as doces frutas, chocolate, cremes. É uma maravilha. O mundo inteiro come. O mundo inteiro come torta. De alguma forma come. Eu sempre pensei que a torta fosse uma comida apátrida, mas eu descobri, lendo, pesquisando, que ela tem uma origem. Ela foi feita na Grécia em homenagem à deusa Artemis, que é a deusa da fertilidade, da colheita, das florestas, das flores. É uma deusa de vida, que a deusa da fertilidade é uma deusa da vida. Então, hoje tem o prato dos deuses. Torta de frango para um aniversário. Eu vou fazer uma alusão ao aniversário de criança ou de jovem, mas é um dia festivo aqui na minha casa, aqui na minha cozinha, na cozinha da Ofélia. Então nós vamos começar a preparar a torta de frango com aquele caldo que eu venho falando em vários programas. Hoje ele vai ser de frango, mas ele pode ser o frango pode ser substituído por carne, de preferência músculo, que é uma carne que desfia maravilhosamente bem e pode virar uma salada. Ele pode ser substituído por peixe ou simplesmente um caldo de legumes para quem é vegetariano, para quem não consome carne. Hoje nós vamos fazer o caldo com o frango para fazer a torta de um aniversário feliz. Então vamos começar assim. Uma panela de pressão sempre é legal. Eu vou refogar os ingredientes e o peito de frango na panela de pressão porque o cozimento é mais rápido. Eu vejo em alguns programas de culinária que as culinaristas não refogam o peito e nem os vegetais, mas eu gosto que as coisas sejam refogadas. E depois você coloca uma água fervendo, quente, que vai formar esse caldo delicioso, cheio de tempero, de sabor. Vocês vão ver os vegetais que eu vou colocar, como vai ficar gostoso. Primeiro, você coloca um fiozinho de azeite, não precisa ser muito. A panela quente. As panelas falam, elas vão te contando a receita. Por exemplo, aqui está no calor, na temperatura certa para você colocar a gordura. Ou azeite, ou a margarina, ou a manteiga, ou óleo comum mesmo. Aí você coloca o peito de frango, de preferência com a pele virada para o fundo da panela. Você vai refogá-lo. Deixa ele fritar um pouquinho para ele soltar todos os sabores, todo o cheirinho, toda a gordura. O frango tem que ter pele e osso. É o ideal, porque o sabor fica outro. Quando você não deve usar filé de frango para fazer um caldo de frango. Sempre o frango com osso. Pronto, ele já está dourado de um lado e de outro, tá? Agora você acrescenta todos os vegetais que vão saborizar esse caldo. Aqui nessa bacia, nesse bowl, eu tenho cebola e alho cortado grosseiramente, não precisa ser picadinho, pode ser em pedaços grandes. Louro, que eu não cozinho sem louro. Galhos de salsinha e cebolinha, pode ser esses galhos. Salsão, que é essencial em qualquer caldo. A folha e o talo. Eu vejo às vezes programa de culinária na televisão que o culinarista fala que não usa a folha, mas não consigo nem entender o porquê, porque a folha é maravilhosa, tem todo o sabor do salsão. Cenoura cortada grosseiramente também e tomate. Pronto. Vocês estão escutando o barulhinho do refogadinho? É assim mesmo. Aí você vai mexer e vai deixar um pouco refogar. Quando você coloca sal, nesse momento, os vegetais que estão aqui vão soltar seus líquidos, principalmente o tomate. Então você coloca o sal e deixa que ele crie seus próprios líquidos. Então eu vou colocar agora um pouco de sal. Para esse caldo aqui tem 4 folhas de louro. O sal é a gosto, você vai ter um sentimento.
use sempre seus dedos. Não use luva na cozinha, não tem o porquê. As unhas bem cortadinhas, rente, a mão bem lavada, bem higienizada. Você pode cozinhar com as suas próprias mãos. Depois que você refogou todas as verduras, os temperos, alho, cebola, tomate, cenoura, salsão, cabo de salsinha, rama de cebolinha, o louro, sal, você vai colocar a água já fervendo e vai colocar para cozinhar. Antes, esse toque mágico, um pauzinho de canela, que vai dar um sabor maravilhoso. A canela, ela é definida como uma mulher que é doce e amarga. Se você assistir um filme que se passa na Turquia e na Grécia, que chama Temperos da Vida, lá ele conta sobre todas as especiarias da Turquia e da Grécia. É um filme maravilhoso, conta a história da relação de um avô e um neto e a relação com as especiarias. Então essa aqui é o pauzinho de canela que vai dar um sabor super especial na nossa torta de frango que vem da Grécia em homenagem à deusa Ártemis. Aí depois de refogado, um pouquinho, não precisa caramelar, não precisa fazer um refogado intenso. Você vai colocar água quente. Procure já deixar a água quente do seu lado, porque fica muito mais fácil, muito mais rápido o cozimento. Coloque a água até mais ou menos cobrir o peito do frango e os vegetais. O peito do frango, cada um tem um tamanho. Você pode comprar um grandão, um menor. Então, não tem uma quantidade certa de água por conta do tamanho do peito do frango. Agora, pressão. E mais ou menos de uns 20 minutos a meia hora. Esse negócio de forno e fogão, cada um tem o seu, e cada fogão e cada forno tem sua temperatura. Tem gente que tem um fogão poderoso, que tem uma chama super forte, um forno super forte, mesmo a 180 graus. Então isso é o sentimento de cada um. Cada um conhece seu forno e como ele se comporta, e seu fogão também. Aqui na panela de pressão vai ser rápido. Quando ela começar a chiar, todo mundo sabe, abaixa o fogo, porque a pressão continua a mesma pressão, tanto com fogo alto como com fogo baixo. Você abaixando o fogo, você está economizando gás. Então, tirei o frango da panela, coloquei nesse bowl. Você não precisa desfiar. Eu vejo alguns programas de televisão, de culinária, que as pessoas desfiam o frango. Você não precisa fazer isso. Você apenas desossa ele, tira a pele. Ó, aqui ficou um ossinho. Tira a pele e deixa ele nos pedaços mais ou menos assim, porque quando você voltar a refogá-lo com os temperos, ele vai naturalmente desfiar. Você não precisa ter esse trabalho de ficar desfiando. Tem gente que coloca no processador, tem gente que coloca na panela de pressão e fica chacoalhando. Eu acho aquilo tudo uma bobagem, um trabalho inútil. Ó, ele assim, ele vai ficar num tamanho legal. Vai ficar bem cremoso e desfiado. Você não precisa ter esse trabalho. Então agora o caldo, ele já está desossado, sem pele. Eu vou pôr ele aqui do lado e vou mostrar como que nós vamos fazer o creme dele. Esse é o caldo. Ó, Vinícius, filma aqui para que lindo que ficou. Ó, super bacana. Esse caldo aqui coado, você pode pôr um capelete nele e ele vira capelete em brodo. É uma sopa italiana, deliciosa, que eu vou ensinar a fazer também. Nossa, eu quero ensinar tanta coisa, né? Será que eu vou viver para isso? Espero que sim. Aí você vai coar todo ele. Dá até pena de jogar fora, de descartar esse delicioso mix de alho, cebola, louro, canela, salsão, cenoura, tomate e um pouquinho de sal. A pimenta, dedo de moça, que eu gosto de colocar nas minhas receitas, vai depois no frango já refogado no creme. Olha o pauzinho de canela aqui, gente, ó. Que beleza. Esse caldo você pode aproveitar?
Sim, esse caldo aqui você pode fazê-lo em grande quantidade, na quantidade que você quiser, por exemplo, usar 2 peitos de frango e depois você desfia o frango, desossa o frango, você pode guardar para a próxima torta, ou para um risoto, ou para uma panqueca, ou para um omelete. E esse caldo, eu mantenho sempre uma quantidade desse caldo na geladeira congelado para usar nas minhas receitas, usar no risoto. Lembra aquele arroz de bacalhau que eu fiz? Que eu falei que poderia usar caldo de peixe ou de camarão? É isso aqui. Esse aqui é frango, mas podia ter casca de camarão nele, podia ter cabeça de peixe, seria um caldo para usar em pratos que vêm do mar. Ou então um músculo, como eu disse no começo, que vira um caldo de carne. Eu tenho sempre congelado. Você congela na porção que você quiser, ou em pequenas porções, ou naqueles potes que parece pote de margarina, que dá tranquilo para fazer um risoto. Foi uma delícia abrir a panela de pressão com caldo. Todo mundo fez. Ah, que cheiro bom. Realmente, aquele pauzinho de canela dá um perfume no ambiente. Ó, então aqui tá o caldo já coado, tá? Olha que lindo. Você coloca ele no liquidificador. Nesse momento eu quero contar para vocês que quem me ensinou isso foi a Maria Antônia. E eu vou colocar aqui, eu fico emocionada, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, ó. Gente, eu já vi em programa de televisão a apresentadora que joga esse caldo fora. E esse caldo aqui vai virar o creme do nosso recheio. Aqui estão todos os sabores maravilhosos do salsão, da salsinha, da cebolinha, de tudo aquilo que eu já falei. Você colocando a farinha de trigo aqui, você vai engrossar o refogado do peito desfiado. A minha sogra falava, e eu acho que ela tem toda a razão, tem gente que coloca amido de milho, maisena, mas não fica a mesma coisa. A minha sogra dizia que ficava com gosto de mingau, e eu acho que ela tem razão. O certo é você colocar, o mais saboroso é você colocar farinha de trigo. Quanta história, né? Nessa panela eu vou refogar o peito desfiado. Então eu vou pôr um fiozinho de azeite. Vou esperar a panela falar comigo. Quando ela começa a esquentar. Vou colocar cebola. Os meus temperos, os meus ingredientes já estão picadinhos, mas todos cobertos e higienizados. Vou pôr a cebola. Ó, a panela tá falando. Tá dizendo que ela já tá quente o suficiente para refogar essa cebola. Cebola bem picadinha. Essa cebola aqui tem que ser picadinha. Ela não precisa ser nem em rodela, nem em pedaço. Picadinha ela fica melhor. Vou refogar. Não precisa caramelar. É só esperar ela suar um pouquinho. Ela vai dar uma murchadinha e pronto, ela está no ponto para você colocar o alho. Ó, aqui tem um alhinho espremido. Aqui deve ter mais ou menos de 2 a 3 dentes de alho. Eu acho que alho nunca é demais na comida. Depois que ele refogou, suou, você pode colocar o tomate. O tomate, eu dei uma fervida nele e tirei a pele. Você não precisa tirar a semente, nada. Olha que beleza, ele cortadinho, ele juntou até um suquinho aqui que vai ajudar no nosso molho. Nesse momento eu vou colocar 2 folhinhas de louro. E o frango, que não está desfiado, está em pedaços, ó. Os pedaços não são grandes, porque ele vai desmanchar aqui.
O peito de frango. Olha, existe assim uma convenção de fazer torta com peito de frango, mas eu acho que a torta pode ser feita com qualquer pedaço do frango, com coxa, sobrecoxa, com a vontade do freguês. Do jeito que a pessoa quiser. Não precisa ser necessariamente peito de frango. É que o peito de frango é a parte nobre do frango, né? Eu pessoalmente não é pra mim, não é a minha preferência. Mas é a parte nobre. Então as pessoas acham que fazendo com peito de frango a torta fica mais requintada. Agora você vai esperar um pouquinho o tomate soltar um suco e incorporar no frango. O tomate, o alho, a cebola e o louro. Enquanto eu estou mexendo aqui, ele está desfiando, ele está ficando em pedaços menores. Vamos deixar ele formar um pouquinho de caldo, o tomate suar, o tomate soltar o caldinho dele, e aí a gente vai acrescentar o caldo que ele foi cozido com a farinha de trigo batida. Nesse momento que já o refogado já está no ponto bacana, eu vou ralar noz moscada. A noz moscada, molho branco, caldo, sopa, todos esses caldos pedem um pouco de noz moscada. Ela dá um sabor único. Pronto. Nesse momento, eu vou colocar o caldo, aquele caldo batido com a farinha de trigo. Não tenha pena de colocar o caldo, porque o recheio tem que ficar bem cremoso. Pronto, agora você vai cozinhar essa farinha de trigo que está incorporada no caldo do frango. Você tem que deixar engrossar e vai mexendo. E vai mexendo, que enquanto você está mexendo, você está desfiando o frango. Olha como ele já está engrossando, olha que beleza. Olha, sem querer, passou um pedacinho de osso, um pedacinho da costela do frango. Mas isso pode acontecer em qualquer cozinha, fica atento. Olha que delícia, a cremosidade desse recheio. Olha que beleza. Nesse momento, nesse ponto, você pode colocar um pouquinho de pimenta, ó. A pimenta dedo de moça, que está no azeite. Você coloca o tanto que você acha que a sua família ou seus convidados vão gostar. E assim, olha que delícia. Adoro torta de frango. Um dia eu estava na nutricionista, ela me perguntou qual é o seu prato preferido. Eu falei torta de frango. Ela falou, e o outro? Eu falei outra torta de frango. E o outro? Outra torta de frango. Você vai deixar então cozinhar, reduzir um pouco, ó. Tá bem cremoso, bem saboroso mesmo. Aí você pode desligar o fogo e colocar as ervas da sua preferência. Eu adoro, eu não consigo cozinhar sem salsinha e cebolinha. Você pode, aqui ó, aqui tem a cebolinha picadinha, você pode ser generosa nela. Com ela, você coloca a salsinha aqui bem picadinha também. Você pode ser generosa. E aqui você pode colocar tomilho, manjericão, até alecrim se você quiser. Eu vou colocar essas duas, tá? E vou colocar também azeitona, a azeitona descaroçada. Eu compro azeitona com caroço, descaroço para aplicar na receita, tá? Eu não compro azeitona que vem descaroçada no vidro, porque ela perde o sabor. Ela é igual a pimenta do reino já moída, é igual a noz moscada já moída, ela perde o sabor. E ó, azeitona, não economize, pode colocar bastante. Vinícius, filma aqui para ver a panela. Olha a cremosidade desse recheio. E agora ele ficou verdinho com as ervas. Pronto. Tá pronto o recheio. É isso aqui. Ele tá pronto, mas ele não pode ser aplicado na massa da torta desse jeito quente, porque vai acontecer aquilo que eu falei. Vai cozinhar a massa e ela vai ficar uma massa pesada e indigesta. Então esse recheio vai para a geladeira
E quando ele estiver bem geladinho, você pode aplicar na massa da torta.